Eu sei que vocês sentiram nossa falta por aqui, né? Mas já estamos de volta e estamos aqui com mais histórias inspiradoras e, é claro, trazendo para você inspiração, motivação, histórias de resiliência, alta performance. E a gente tem um convidado muito especial. Iô, apresenta pra gente. Com certeza. Meu amigo Thiago Canha. Ah, muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte também dessa história. Que legal. Meu, Thiago Canha, como que a gente conheceu ele? Ele já é um cara conhecido aqui na cidade, tem um trabalho excepcional, mas a gente conheceu ele assistindo uma palestra, né? Uhum. Você ficou no começo, eu fiquei inteiro. E só para vocês verem uma coisa engraçada que a gente vai até comentar aqui, o Thiago, no dia que ele estava lá falando sobre liderança, né? Tem até a ver aqui hoje com o assunto. E aí eu lembro que o Thiago falou uma coisa assim que marcou muito. Quem daqui é líderes? Aí levantou 150 pessoas, estava cheio lá, 150 pessoas. Tá, e quem que é um bom líder? Aí já levantou. Aí eu aumentei a régua, né? Aumentou, 50% levantou a mão. Aí quem que é um excelente líder? Aí, meu, já caiu para acho que 10 pessoas só. Aí ele foi além ainda. E quem que é um líder extraordinário? Ficou só o Yoshio com o braço levantado. Eu até olhei pra ele e fiquei tipo, meu... Eu fiquei com o braço levantado. Quando eu olhei, só tinha eu levantado. Aí quando olha, o meu irmão olhando pra mim assim, ó. Né, tipo... E aí me marcou muito isso. Que aí eu falei, cara, que legal que ele fez. E aí hoje estamos aqui, ó. Você vê como é vibração. Sim, sim, mas vamos contextualizar, né? Você falou que ele foi lá dar essa palestra, que ele é um cara muito conhecido, mas assim, quem tá assistindo, a gente não tem vai entender, um público até de fora do nosso país, assim, que assiste o nosso podcast. Que legal. Então a gente precisa contextualizar, dizer que ele é CEO, fundador do Emprega, que conecta pessoas, conecta pequenas e médias empresas, né? Com profissionais de RH e pessoas que estão procurando uma oportunidade de emprego. E transformando milhares de vidas aí pelo nosso Brasilzão. E, além disso, claro, palestrante. Ele fala sobre ter um time extraordinário. E por isso que hoje é muito legal a gente ter aqui, porque a gente fez uma formação de líderes e ter você, que é uma inspiração aqui da nossa região, do nosso estado, é muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Gente, meu TDAH não ajuda. Ela ainda falou, você vai apresentar. Eu falei, mano... Toda vez é a mesma coisa. Eu começo a falar desvio, porque eu lembro de um negócio que aconteceu, aí acaba em mim, puta, ela fica puta. Eu falo, contextualiza, apresenta a pessoa, ele, esse aqui é o Thiago, meu parça. Tamo junto. Mas, Thiago, meu, ele é tudo isso que a Emily falou e muito mais, gente. Muito mais. Eu tive a oportunidade de estar lá no escritório dele outro dia, fiquei fascinado. E, Thiago, conta um pouquinho. Quem que é o Thiago Canha? Caramba, né? Você sabia que essa é a pergunta mais difícil em processo seletivo quando a gente tá diante de um candidato e fala assim, fala sobre você. Uhum. Agora você tá... Na tela azul, assim, a pessoa fala assim, não, mas como assim falar sobre mim, né? E eu sempre digo, essa é a dificuldade que a maioria das pessoas tem por não refletir sobre si mesmo, né? A gente não para 10 minutos, na grande maioria das pessoas, né? Durante o dia pra falar assim, por que eu tô incomodado? Né? Por que isso me incomoda? Ou por que isso me alegra? E tem uma frase do Cortella que é muito boa, né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Na verdade, não é do Cortella. O Cortella reproduz uma fala de Platão que dizia, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Mas eu, como reflito um pouco sobre a minha vida, posso dizer quem sou eu. Eu sou o Thiago Canha, né? E enquanto meu papel social de negócios, eu sou sim o fundador do Emprega, né? Uma felicidade estar diante desse negócio que realmente impacta milhares de vidas já nesses 5 anos de história. Tenho 40 anos de idade, sou empreendedor nato, amo empreender, né? Sou casado com a Nathalie, minha ótima, maravilhosa, extraordinária esposa. Extraordinária, tem que falar extraordinária. E sou pai fresco, né? Pai da Helena, 1 ano e 4 meses, estou muito feliz com esse novo momento da minha vida. Mas no geral eu sou isso, eu sou uma pessoa que... Eu já tinha ouvido isso de alguém em algum momento, né? E me marcou que eu sou um agente de mudança. Na maior parte das vezes que eu me proponho a fazer algo, eu sempre penso em mudar, às vezes erro um pouco a mão, até por conta do meu temperamento, coisa do tipo, mas eu procuro sempre melhorar o ambiente que eu estou, entregando um pouco do que eu sei e também, de certo modo, desenvolver as pessoas que estão próximas a mim, né? Porque eu acho que, e aí vem o meu propósito. E até falando já de liderança, né? Quando fala, qual é o papel do líder? O papel do líder é levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas. E é como eu me coloco às vezes, né? A gente precisa de liderança, a gente precisa de líderes
E isso já é algo que desde sempre esteve em mim, né? Poxa, eu vou me aproximar dessa pessoa. Sempre há um interesse, óbvio. A pessoa que fala que não se aproxima do outro por interesse está enganada. A gente sempre tem um interesse, por mais que seja um interesse genuíno. Ah, quero me aproximar do Yoshio porque eu tenho um interesse em talvez desenvolvê-lo. Mas pode ser um interesse pro meu lado também. E a gente vai se aprofundando nessa amizade e vendo como que os dois podem trocar. Mas para finalizar, eu acho que eu sou essa pessoa que realmente se torna um agente de mudança nos ambientes que eu estou. Eu quero sempre melhorar aquele ambiente de alguma forma, seja com uma contribuição falando, ou construindo, ou agindo, ou também recebendo, né? Porque também é papel do líder receber e aprender o tempo todo. Cara, eu fiquei arrepiado do Thiago falando, porque tem uma fala que quando a gente estava lá, cara, eu fui lá para ficar 1 hora, mas não teve como, a gente ficou 4 horas. Sabe? Ficou bastante tempo. Você não sabe, mas eu desmarquei meu dentista. No lá que eu falei, Thiago, só preciso mandar uma mensagem. Que eu falei, meu, não tem como. E uma coisa que me marcou muito, que é o que você falou, né? O agente transformador. E você falou um negócio ali que me marcou pra caramba, e eu uso muito isso na mentoria. Que você falou, meu, Yoshio, as pessoas não buscam você pela disciplina, mas pelo que ela transforma, a transformação. Cara, quando você falou isso, eu falei, meu, eu vou usar. Aí eu já tinha uma mentoria no dia seguinte, você sabe por que você me chamou? A pessoa, verdade, Yoshio. Eu falei, meu, Thiago é foda, aquele cara... E realmente, ontem, quando a gente estava na formação, até um beijão pra galera da LCT 71, lá do IBC, que agora tem um monte de gente assistindo também. Não, só um corte. Um beijo pra vocês, porque a gente transformou as 49 pessoas que tinha no nosso curso todos em mogianos, tá? Todos viraram mogianos. Porque tava a gente, nós 3 da RIC, tinha 5 gestores do Sunset. Também que é patrocinador, tá aqui com legal. A gente. E a gente se encontrou lá. 8 pessoas 8 de Mogi. pessoas. Que isso? Mogi é uma máfia. Aí tinha uns coreanos que são de São Paulo e sentou perto da gente, japonês. Todo mundo já achou que era asiático, ele já achou que era de Mogi. E eles começaram a assumir, o pessoal perguntava quem é de Mogi, eles levantavam a mão também. Então foi virando. Aí virou uma caravana, sempre que tinha uma dinâmica, a gente comemorava, gritava, então, no final, vamos tirar foto com o Mogi. Até o palestrante, o trainer entrou com a gente, Mogi! E é isso que você falou, você lidera, transforma pela liderança e pela inspiração, né? E aquele dia eu já fiquei inspirado quando eu falei, gente, quando eu assisti a palestra dele, me marcou 2 coisas. Isso quando ele falou de extraordinário, eu não tô nem aí mesmo, levanta a mão. E quando você falou, e quem tem uma equipe extraordinária? Aí eu levantei também, porque é eu, Shizu, e a Emily e a Mari agora, né? Tem mais uma pessoa com a gente. E ontem lá, muita gente usava essa palavra. Meu, vocês são extraordinários, vocês são extraordinários. E eu lembrei muito de você, Thiago. Porque eu falei, cara, no dia que o Thiago falou, até arrepio, eu levantei a mão porque eu tinha essa convicção. E eu falei, meu extraordinário hoje pode não ser o amanhã, mas por isso que a gente tem que ter pessoas do lado, engajando a gente, mostrando o caminho a todo momento. É o que a gente faz e é o que a gente recebe. E conectar com pessoas, é a melhor coisa. Do jeito que eu conectei com você, e você falou uma coisa que me marcou muito. Falou, Ixi, quando você tem o microfone e está ali na frente, as pessoas se inspiram em você. Você é a pessoa que está ali. Então, às vezes, fica até, para elas, não acessível, e para a gente não. Então, quanto mais você inspira eles pelo, não é o poder, mas não é empoderamento também, mas pela inspiração, pela autenticidade de quem você é. E aquele dia, cara, quando eu te conheci, eu ainda falei, vai ser difícil chegar nesse cara. Nem tanto. E depois eu estava tomando café com você, e hoje o Thiago está aqui com a gente. Com muito prazer, muito prazer. Mas é interessante você falar isso, Yoshio, da questão que tudo emana da liderança, né? Essas palavras de efeito, vamos dizer assim, que acaba impactando a gente, né? Inspiração, o próprio exemplo e tudo mais. Mas o que eu sempre digo para a liderança, né? A gente pode dizer que liderar pelo exemplo, né? Eu sou um exemplo e essas pessoas me admiram e querem não ser igual a mim, mas talvez terem os mesmos comportamentos que eu. E aí, quando a gente tem o poder ou a possibilidade, não é o poder, mas a possibilidade de estar diante de um público para ensinar algo e as pessoas estão ali de ouvidos abertos, primeiro, eu tenho que ser grato porque o tempo é o bem mais valioso que a gente tem hoje, tempo e atenção. Né? No mundo de mídias sociais, você conseguir a atenção de uma pessoa por 1, 2, 3 minutos, 1 hora, eu tenho que entender a responsabilidade que eu tenho ali para, óbvio, eu não preciso buscar o perfeccionismo, não, eu tenho que ser todo perfeito aqui, mas o meu exemplo tem que de alguma forma inspirar quem está ali. Né? Então, eu sempre sou muito responsável com o que eu digo diante de uma plateia, ou de um mentorado, ou de uma consultoria, ou coisa do tipo.
né? Porque realmente a gente inspira, a gente não sabe o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas, às vezes com uma palavra, com uma frase, dentro de uma palestra, ou até às vezes na nossa vida, no dia a dia. Por isso que o exemplo é importante e a gente anda em linha reta, né? Muitas vezes. Por isso que o exemplo arrasta, né? Sim, a palavra encanta e o exemplo arrasta, perfeito. Mas agora sim, a gente tá aqui do cara, né? O Didão na nossa frente, Thiago. Mas quem que foi esse cara criança aí? Pode falar a verdade. Legal. Bom, a minha história é até... Parece até uma dicotomia, cara, assim, e Emily, né? Porque o que acontece? Eu talvez fosse uma pessoa que quando me vissem criança, né? Pelo ambiente que eu vivi ali, pela forma... Não pela minha criação, mas pelo ambiente mesmo. Talvez, ele não vai vingar, né? Não vai dar certo. E eu sempre fui inconformado. Eu falo que eu sou um agente de mudança, mas é porque eu sempre fui inconformado. Meu pai e minha mãe não foram casados, então meu pai e minha mãe tiveram uma relação ali casual e aí estou aqui. E à época minha mãe já tinha um filho, né? E aí não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas o porquê que eu gosto tanto da cultura oriental, porque o meu irmão é um oriental também, o pai dele é descendente, então eu sempre convivi com japonês na minha vida toda. Mas você tem contato? Né? Tenho, totalmente, que foi o irmão que eu fui criado com a minha mãe. E a minha mãe, nas indas e vindas da vida dela, onde ela trabalhava? Ela trabalhava na roça, né? Então ali a gente tinha uma vida muito simples, né? Até os meus 13 anos de idade, era eu, minha mãe e meu irmão morando numa casa de 2 cômodos na roça. Esse Mogi? No Cocoera. Você é de Cocoera? Cocoera. Nossa, gente. Só que era engraçado, porque assim, pra quem conhece aqui como que funciona as chácaras, né, que os japoneses têm e coloca lá os gaidin pra trabalhar, era uma infância muito boa, né, óbvio, eu tinha liberdade ali, era uma chácara grande e tal. Mas você não vê muita perspectiva de vida, né? Por exemplo, pra ir pra escola, eu pegava um ônibus na beira da estrada, ia sozinho ali desde os 7 anos de idade. Caramba. E tal. Isso tudo. Mas era interessante porque, como eu disse, né? É muito comum em chácara, assim, serem várias casas, né? Um monte de gaidinha ali trabalhando pra japonesada. E então a gente tinha uma convivência com muita criança, muita gente ali. Mas eu era meio inconformado. Eu tinha um hábito, por exemplo, eu já tinha um hábito da leitura desde os 9 anos, 10 anos de idade. Nossa! Eu ia pra escola, pegava livro, e aí eu comecei com uma ideia de gibizinho, comecei a colecionar gibizinho e tal, e era uma coisa que não era muito comum. A minha mãe fala até hoje, ela fala assim, eu não sei de onde você tirou isso, né? Então, ser aficionado por leitura já vem desde pequeno. E eu era diferente, realmente, né? Assim, a gente, por ter uma vida muito simples, a gente entende que o nosso mundo é aquilo. Uhum. É uma vida muito difícil, é uma vida muito pobre. E a minha mãe falou assim, você nasceu na família errada, porque eu sempre tive gostos um pouco peculiares, assim, né? O que era comum para os meus primos, para os meninos que moravam ali, para mim não era tão comum. Eu queria mais, eu sempre queria mais. E aí, aos 13 anos, eu fui morar com meu pai pela primeira vez, né? Eu tinha contato com ele, sim, mas nunca tinha morado. E aí, eu fui morar com meu pai e ali eu acho que começou um pouco da minha veia empreendedora. Meu pai tinha um mercadinho ali de bairro, em Salesópolis. E ali eu já comecei a perceber... Também. Comecei a aprender a comprar, vender, esse tipo de coisa. E voltei a morar com a minha mãe depois, com 17 anos, e aluguei um pesqueiro. E aí foi meu primeiro negócio mesmo. Que pesqueiro? Eu tinha um pesqueiro chamado Lago Azul. Era seu? Quantos anos tinha? Eu tinha 17 anos. Nossa, 17 velho! Anos. Ali, bem no meio do Cocoera. Ali então, eu lembro. E ali, como eu já tinha um pouco de experiência do que eu adquiri ali com meu pai, né, no mercado e tal, foi meu primeiro empreendimento. Então, eu fazia tudo sozinho mesmo, sem medo de errar, de ser soberbo aqui, porque a minha mãe tinha ali a chácara com o atual marido dela na época, e meu irmão também fazia lá, e eu ficava no pesqueiro. Então, quem arrumava ali, fazia toda a manutenção, de cortar grama, cortar mato, essas coisas, comprava peixe, fazia o esquema de comercialização ali, fazia campeonato de bilhar, campeonato de truco, eu tinha que fazer alguma coisa para aquilo ir para frente. E foi interessante, porque foi 1 ano e meio ali, aí eu já tinha me formado no ensino médio, o que não era comum pra minha família, assim, se formar no ensino médio já era um ganho. Você estudou onde? Né? Eu estudei no Sentara Takaoka. Nossa, no Takaoka ali. Sentara Takaoka, e aí depois eu me formei em Mogi, né, no Camilo, que é uma cidade, um bairro ali no Socorro, uma escola ali no Socorro. E aí um amigo meu, um grande amigo que eu encontrei esses dias, até então o meu mundo era aquilo, né, um mundo minimizado a entender, minha vida é essa, né? Uma vida bem simples, bem pobre, é assim que as coisas dão, mas eu sempre, internamente, eu tinha uma inconformidade. Aí esse amigo chegou e falou, Thiago, vamos fazer faculdade. Aí eu falei, nossa, faculdade, né? Pra mim era um negócio de outro mundo.
E ele me vendeu tão bem a ideia que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou fazer faculdade. Ela falou, mas como assim você vai fazer faculdade? Você é maluco? Como que vai pagar? Eu falei, não sei, eu vou dar um jeito. E aí a minha mãe, ela sempre era o contrário, né? Eu sempre fui muito otimista e minha mãe, até pelo temperamento também, sempre mais pessimista. E pra ela aquilo era uma ideia de maluco, né? Eu falei, não, mãe, eu vou dar um jeito. E aí eu lembro que eu disse assim, ela falou, mas quanto que é? Na época, eu sei que a mensalidade era quase R$800. E aí ela falou, mas como que você vai pagar R$800 por mês? Eu falei, não sei, mãe, eu tenho dinheiro guardado aqui. E hoje vale uns 3 pau, 4 pau. Né? E aí eu falei, não, no primeiro trimestre eu vou arrumar um estágio. Eu tô sabendo que é assim e vai ser. E ela falou, você é muito sonhador, como sempre, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer a faculdade de administração. 3 meses depois eu tinha arrumado um estágio. E aí eu consegui bancar ali a faculdade durante esse período, fui trabalhar numa indústria, fiquei quase 3 anos nessa indústria. Entrei como estagiário, alguns meses depois eu já tinha sido promovido, vamos dizer assim, porque eu tinha um estágio num departamento, e aí, por ser muito simples, eu acho que eu não tinha... não ter convivido com o mundo corporativo, esse tipo de coisa, e ter uma questão de sempre eu preciso fazer algo, eu queria ajudar o tempo todo mundo. E empresa de grande porte é assim, cada um no seu departamento, Sim. cada um no seu quadrado. E eu não tinha muito isso comigo, não. A Emily tá precisando de ajuda, eu ia lá ajudava o Yoshi. Eu ficava até mais tarde, o meu estágio era das 6 às 2 da tarde. Eu ficava até às 18 porque eu queria ficar ali aprendendo. Cara. Eu sei que 6, 7 meses depois eu já tinha sido promovido também para estágio, mas para um outro departamento. Eu tava na expedição, fui para logística e ali eu me formei, né? Terminei a minha formação ali e já saí para abrir um negócio para um amigo que me fez um convite lá para trabalhar com câmara frigorífica, e aí começou a minha jornada empreendedora. E aí tive quedas e altos, enfim, por aí foi, até eu começar a trabalhar com venda de agência de emprego. Aí eu entrei no mercado de recrutamento e seleção. Eu era comercial, sempre fui um bom vendedor, e ali eu me desenvolvi muito, sempre busquei conhecimento. Eu tinha 21 anos. Nossa, novinho, cara. Com 21 eu fui trabalhar na área comercial de uma agência de empregos, e ali eu percebi que existia um mundo muito maior do que só vender recrutamento e seleção e mão de obra temporária, que é o forte de agências de empregos. 2 anos depois eu abri a minha própria agência, que é a Socium, que teve um sucesso assim rápido, grande, né? Rapidamente a gente tinha, com certeza, né, em menos de 6 anos ali, o maior escritório da região. Era ali perto do Gutenberg, né? Isso. Um prédio gigante, cara. Ele pegou lá, velho. E aí eu sabia que eu queria entregar mais para essas empresas, para esses clientes que eu atendia. E aí eu fazia recrutamento e seleção, óbvio, que era o nosso forte, mão de obra temporária. A gente chegou a ter mais de quase 1.000 funcionários ali, mensal, né, de mão de obra temporária. E aí eu fiz a minha formação em coaching em 2017. E aí eu sabia que eu podia ampliar esse leque. Me formei em analista comportamental, na verdade um pouco antes. Aí me especializei em análise de perfil comportamental. E com esse escritório a gente começou a oferecer mais serviços também para os nossos clientes. Consultoria de gestão, consultoria de RH... a própria formação em analista comportamental, já formei mais de 1.000 alunos, né? Principalmente profissionais da área de RH, e comecei a dar treinamento também, então eu dava os treinamentos no meu próprio escritório ali, que cabia 60 pessoas, e aí, enfim, para finalizar, eu tive a ideia do Emprega, e eu posso falar depois um pouco melhor de como é essa ideia do Emprega. Não tenho dúvida. Gente, essa história eu não sabia, por isso que a gente gosta de perguntar, né, como foi a infância. E o Thiago tinha o escritório dele, quando ele contou, eu falei, era seu. Quantos anos você tinha quando você voltou? Eu tinha 23 anos. Meu 24. Deus do céu, cara. 23, 24. Caraca. Entrei numa crise existencial. Tem tempo ainda. Tem, então, exatamente. Você já fez antes agora, já. Nossa, mas que sensacional, que história inspiradora. Tanto que é por isso que a gente fala essa pergunta, a gente quer conhecer você criança, quer saber a história, de onde veio, de onde saiu, essa vontade de crescer, de evoluir, porque assim, são justamente esses momentos que eu acho que as pessoas que estão em casa e estão assistindo a gente falam, eu também consigo, eu também posso chegar lá. Eu acho que a minha história pode dizer para qualquer pessoa, sem dúvida, né? Como eu disse, quem me olhava ali enquanto criança, na minha até adolescência, podia dizer, não vai dar em nada, porque dificilmente você vai olhar para alguém assim e falar assim, poxa, ele tem condições para. E eu posso dizer que as condições quem cria somos nós mesmos, né? As oportunidades. Porque de verdade eu não tinha oportunidade nenhuma, eu morava na roça, numa beira de estrada, eu tinha que de manhã pegar o ônibus sozinho ali, 7, 8, 9 anos, é claro, com a molecada que tava ali também, voltava e tinha um mundo de terra e alface e acelga e repolho olhando para mim, e eu falava, o que eu faço aqui de diferente? Óbvio, não tinha nenhuma grande ideia, mas eu já percebi que tinha algo que me inconformava ali, eu não queria aquela vida. Mas não é que eu não queria porque eu rejeitava a minha origem, nada do tipo. Eu nem tinha consciência para chegar a essa conclusão.
Mas eu digo que a minha mãe sempre pegava no meu pé porque ela sentia essa inconformidade em mim. Ela falava, você é muito metido. Ela lembra que até hoje ela falava, você é muito metido, por que você quer tudo diferente? E eu não sabia, eu queria sempre fazer algo diferente, eu queria sempre algo mais, sabe? Sua mãe e seu pai são vivos? São vivos. A minha mãe hoje mora perto de mim ali em Mogi, né? Saiu já da roça, pude dar uma condição melhor pra ela nesse sentido. Seu irmão fez? Meu irmão trabalha, ele é engenheiro. Olha, né? velho. É engenheiro elétrico. Ele é mais novo ou mais velho? Ele é mais velho. Ele é mais velho. Aí vem um ponto interessante, né, da minha infância. Quando a minha mãe falava que eu era inconformado, quando eu migrei, né, eu fiz esse êxodo, vamos dizer assim, de sair da roça, ir pro mundo corporativo, vir morar na cidade e tudo mais, a minha vida mudou. Eu comecei a andar com outras pessoas, eu comecei a conviver, meu vocabulário melhorou muito, eu fui fazer faculdade, então eu percebi que o mundo era muito maior do que uma roça no Cocoera. E eu via meu irmão lá, né? E aquilo me doía. Eu falava assim, poxa, meu irmão daqui a pouco faz 30 Como que ele chama? Everton. Everton. Tem nome japonês? Everton Matsuoka. 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 Vocês são da família do Fábio Matsuoka? Meu irmão é irmão do Fábio, mas é uma história... Meu Deus, eu sei da história. Eu sei... Puta, amigão meu. Tá, já... Beleza, já sei. O meu irmão é o bastardo. Meu Deus do céu, cara, mundo pequeno. Meu irmão é o bastardo. E aí eu via ele naquela condição, né? Ele tinha acabado de se casar também e eu não me conformava de me ver evoluindo enquanto profissional, enquanto pessoa também. E o meu irmão ali naquele mundinho e tal. E o meu irmão sempre foi assim, né? Até falando um pouco de temperamento, um pouco de perfil comportamental, eu sou um colérico altíssimo, né? E o meu irmão, ele é um estável, né? Ali sempre, né? Falando do colérico, é o dominante e o estável é o fleumático, né? Sim. Meu irmão, gente, se ele estivesse aqui nesse podcast, agora vocês iam conhecer ele, porque ele ia ter aberto a boca, vocês iam perceber que ele estava aqui. E eu sempre fui o mais novo, eu sou 4 anos mais novo que ele, e eu sempre empurrei meu irmão. Meu irmão parou de estudar na 5ª série. E aí eu lembro que eu ali já com uns 17 anos, quando eu já estava me formando no ensino médio, eu falava, meu Deus, meu irmão se formou no ensino médio. E eu caçava as coisas, eu lembro numa época que tinha aqui em Mogi, um Instituto Brasileiro, não lembro qual que era o nome, que fazia uma prova lá e você conseguiu o diploma de ensino fundamental e médio. E aí eu fui correr atrás e tal, e meu irmão foi lá e fez. Eu falei, ufa, pelo menos uma coisa. Mas quando eu tava na faculdade era a mesma coisa, né? Eu já tava me formando, já trabalhava numa grande corporação, que era uma empresa de papel e celulose. E eu via meu irmão naquela condição e falava, cara, ele não merece isso, ele pode mais. Eu ia lá, empurrava, eu falava, cara, você tem que fazer o que você gosta? E meu irmão sempre foi meio fuçador de eletrônico, essas coisas assim. Eu acho que eu gosto de eletrônico, elétrico. Eu vim aqui na universidade, peguei um flyer ali, levei pra ele, falei, fui lá, já vi preço, já vi tudo, vamos lá. Aí ele entrou no carro comigo, veio aqui, fez a matrícula. E eu acho que 1 ano depois eu já tava na agência trabalhando na área comercial. Eu arrumei um emprego pra ele, né? Eu falei, arrumei um emprego pra você. Ele tava estudando, era como se fosse um estágio também, não era bem um estágio, na verdade era meio que chão de fábrica. E já faz isso 15 anos e ele tá lá até hoje. Caraca! Hoje ele é encarregado é uma empresa de robótica, japonesa também, de Suzano. É ele quem faz aqueles robôs da Honda, da Toyota e tal. Ele quem automatiza tudo aquilo. Nossa, eu fiquei arrepiada. Mas foi nessa questão dos empurrão. Eu falava assim, vai. E aí ele fez o curso técnico na época, depois entrou pra fazer engenharia e hoje, graças a Deus, também... se dão bem até hoje. Cara, não se dá bem com meu irmão, o cara tem que ser um filho da... Porque eu lembro, eu brinco sempre nas minhas formações, cara, eu fiz de tudo pra brigar com meu irmão, mas era impossível, porque ele não briga, meu irmão é um amor, cara, assim, que legal, ele tem, óbvio, né, esse temperamento mais calmo, mais tranquilo, né, e é aquela pessoa que tá sempre ali à espreita, né, se precisar de ajuda, ele ajuda, e ele fica ali, mas ele não fala, ele é uma pessoa muito tranquila, então, a gente não tem como não se dar bem com o irmão, é quase impossível, porque é uma pessoa muito boa. Nossa, e você mesmo se define como um agente de transformação. Exatamente. E isso que eu ia falar, assim, não tem como você querer fazer tanto lá fora sem olhar pra dentro, né? Perfeito. E aí a primeira pessoa que você resolveu transformar, além de você, foi o seu próprio irmão. Então, nossa, que foda! Foda, e irmão mais velho ainda, cara. O Thiago é fora da curva mesmo, velho. E, Thiago, e você foi um cara, assim, tranquilo? Tipo, vamos lá, um adolescente da paz ou não? Você... Nunca fui, cara. Ele falou só o lado ali, eu falei, mano, não é possível que ele não tenha o lado dark. Eu nunca fui da paz, eu era espivitado, né, enquanto criança era bem bagunceiro, mas era um bagunceiro, assim, comedido, eu sempre... Interessante isso, né, eu acho que o fato de eu não ter tido a figura masculina, né, a paternal ali, qual é o papel do pai, né, na criação de um filho? O principal, segurança. O que um pai tem que transmitir pro filho é segurança. A mãe
prover, a mãe, carinho, amor, mas o pai é segurança. E quando a gente não tem essa figura ali na nossa infância, eu acho que, principalmente porque a gente tinha aquela condição mais simples, né, mais difícil, mais sofrida, quando eu falo isso, a impressão que dá é que a gente passou dificuldade nenhuma, gente. A gente era meio boyzinho até na roça lá. É verdade. A minha mãe, eu não sei o que minha mãe fazia, mas um exemplo, né? Uma coisa que não era muito comum. Ninguém imaginava que eu e meu irmão morava em roça ou trabalhava em roça. Porque a gente sempre foi mais arrumadinho e tal. Tinha videogame, que pra época era um negócio, né? Então a gente nunca teve dificuldade nenhuma nesse sentido. É óbvio que o ambiente ali não era propício para alguém que quer desenvolver ou crescer, coisa do tipo, né? Mas eu era espevitado, assim, era bem bagunceiro, mas era sempre um bagunceiro responsável. Eu acho que por conta dessa condição de não ter a figura masculina, eu sabia que onde eu tinha que pisar e o que eu podia e o que eu não podia fazer. Mas do comum, do que um jovem faz, eu fiz tudo. Bicho é ligeiro, né? Eu fiz tudo, já não entendi tudo. Mas eu sempre com parcimônia, né? Vou beber, vou experimentar álcool ali. Eu sempre vou com calma, né? Óbvio que eu já tive meus porres e tudo mais, tal, coisa do tipo. Mas nunca nada fora da curva, assim, que pudesse... Eu acho que o meu grande medo, eu acho que o meu e do meu irmão nem tanto, porque o meu irmão, como eu disse, né? Ele já nasceu com essa aura de tranquilidade. Era sempre, eu não posso desapontar minha mãe. Então, porque eu percebi o quanto ela se doou enquanto mãe solteira, trabalhando ali de sol a sol, não tinha chuva, pra dar pelo menos um conforto mínimo pra mim e pro meu irmão. Então, eu já sempre carreguei esse peso, né, de falar, eu não posso desapontar minha mãe. Então, apesar de fazer as minhas peripécias, mas eu sempre com muita parcimônia, sabendo que eu tinha alguém ali por mim, que tinha feito de tudo para que eu chegasse na condição que eu tinha até então. Então, sempre foi com muita responsabilidade as minhas bagunças. Até nisso, filha da mãe é ligeiro, é um quiabo mesmo. O cara é liso mesmo, Thiago. Cara, mas parabéns, hein? Obrigado. Que história. Esse eu não imaginava mesmo. De roceiro a empreendedor. Isso aí. De roceiro a empreendedor. E você foi muito cedo empreendedor, né? Então muito eu acredito cedo. Que eu entendo você também nesse ponto de... Tem muita coisa que não dá nem tempo, né? De fazer certas coisas. Pô, com 23 anos, cara... Ele tinha... Não, 17 já Não, sim, exatamente. Então... Tem um autor que não é nem tão conhecido, na verdade é muito difícil encontrar o livro dele, você vai encontrar em sebo, que é o Dave McCallum. E eu não sabia disso, né? Na verdade eu fiz o Empretec em 2007. Tô velho, né? Fiz o Empretec em 2007 e... tem toda uma estrutura ali, né? Porque o Empretec ele não é do Sebrae, é a ONU quem construiu esse treinamento para desenvolver empreendedorismo em países subdesenvolvidos. E o Sebrae foi quem é o detentor dessa teoria, vamos dizer assim, dessa metodologia, e distribui para o Brasil, que é um curso que quem não fez ainda pode fazer, procura o Sebrae da sua cidade, porque realmente abre os olhos para quem quer empreender. E o Dave McCallum, ele no estudo dele é muito interessante, porque ele faz ali um hall de perguntas para identificar quem tem características empreendedoras, que inclusive no Empretec a gente faz esse teste. Mas eu até então nem sabia que era esse o autor da coisa, né? E como parte do Emprega, né? Na verdade, o núcleo do Emprega eu preciso fazer com que as pessoas entendam que o empreendedorismo é o único meio para desenvolver um país, né? Não posso ser leviano aqui para dizer... Os países desenvolvidos, você pode perceber que são países que têm uma cultura empreendedora. E esse é um dos grandes valores do Emprega. Fazer com que as profissionais de RH, independente de onde elas estejam, da condição delas, elas podem empreender. E o Dave McCallum, ele tem essa teoria onde ele diz que tem pessoas que têm o empreendedorismo nato, nasce com isso, e tem gente que desenvolve o empreendedorismo através de técnica, né? Aí a gente pode dividir de soft e hard skill. Sim. E eu não tenho dúvida que aquilo já era meu, porque com 17 anos, como eu disse, naquela condição que eu tinha ali, eu já queria aquilo. Eu queria atender, eu queria vender, eu queria comprar, eu queria crescer, eu queria expandir, né? E isso o Dave McCallum explica como um empreendedor nato. É alguém que já tem esse comichão, vamos dizer assim, interno para fazer as coisas crescerem, se desenvolverem, coisa do tipo. Porque é o papel do empreendedorismo, né? É expandir. Como chama esse livro? Eu não sei o nome do livro, eu sei o nome do autor, é o Dave McCallum. Mas se você colocar no Google lá, dificilmente você vai achar um livro dele na Amazon. Não tem, realmente não tem.
mas não é difícil achar material sobre ele, não. E é um autor pouco conhecido. E essa teoria dele é da década de 60. Nossa. Pra você ver como o Brasil é atrasado Exatamente. nessa questão do empreendedorismo, que até então, como a Emily falou, eu não sabia o que era empreendedorismo, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu queria fazer alguma coisa. Se me chamasse de empreendedor, eu ia achar que tava me xingando, Mas já né? tava no DNA, né? Tá. E falando agora um pouco sobre o Emprega, né? Você desenvolveu essa forma de levar tudo que você fazia de recrutamento, você levou de uma forma mais simplificada para as menores empresas. E como você acredita que você, com o seu olhar, né, de recrutador e empreendedor nato, as empresas vêm vindo... como que mudou a forma das empresas contratarem hoje em dia? Ótima pergunta, Amy. Eu vou contar rapidinho a história do Emprega e como nasceu, né? Como eu disse, eu tinha uma consultoria, que é uma consultoria que rapidamente obteve sucesso, assim, eu acho que óbvio, para as pessoas que eu pude trazer para perto de mim ali, né? Eram ótimas pessoas e rapidamente a gente cresceu, né? Então a gente começou ali em Itaquá, pequenininho, 2 anos depois já tinha uma filial aqui em Mogi, 4 anos depois a gente já tinha o maior escritório de uma agência de empregos da região, sem dúvida. E aí em 2016 a gente passou por uma consultoria da Fundação Dom Cabral. Para quem conhece a Fundação Dom Cabral sabe que, assim, não é meia boca as coisas, né? A Dom Cabral sempre atendeu grandes e médias e aí faltava ali um produto para as pequenas e eles lançaram um produto chamado PEG e eu aderi. Eu sou early adopter para muita coisa, quando eu percebo que tem valor, eu falo, vamos embora, né? Eu aderi e aí o que a Dom Cabral faz? Ela coloca os professores, tanto é que eles não gostam que chame de consultoria, né? Nem de mentoria, porque ele coloca um professor para construir. E eu lembro que na época a gente atendia ali... muitas, né? Eu posso dizer mais de 200 empresas tranquilamente. E a gente começou a fazer uma curva ABC ali de qual tipo de cliente que trazia mais rentabilidade para o nosso negócio. E aí, grande, média e pequena, né? A gente atendia os 3 portes. E a gente percebeu que o pequeno, ele trazia até um certo faturamento para a gente, só que era uma fricção muito grande para o nosso negócio. Porque aí uma dica para quem tem negócio, né? Você sempre tem que estar atento ao modelo de negócio da sua empresa. Independente de qual seja, eu tenho um açougue. Cara, qual que é o modelo de negócio? Eu compro carne, beneficio e revendo para o consumidor final. Tá, mas dá para melhorar isso? Então você está olhando o tempo todo para o modelo. E eu olhava para o meu modelo de negócio, quem que era o meu público realmente, meu ICP, como a gente fala. Meu público-alvo é a empresa que contrata. Não, cara, você tem que definir o seu ICP ali, seu perfil ideal de cliente, para que você venda mais, para que você gaste menos, para que você tenha menos esforço nessa venda e fature mais e tenha mais rentabilidade. E na época a gente fez uma curva ABC e percebeu que pequeno negócio dava faturamento pra gente, só que a fricção que ele gerava pro meu modelo de negócio enquanto agência de empregos era muito grande. Vou dar um exemplo. A Emily era a nossa recrutadora. Então, a Emily, quando eu passava para ela lá 20 vagas de uma indústria, a Emily ia ligar para uma profissional de recursos humanos que era do departamento dessa empresa e falar de igual para igual. Oi, fulana, tal, vaga do quê? Tá aqui, tal job description, tá aqui, benefício, tal. Então, fluía como água, assim, né? Então, era muito, muito tranquilo. Aí vinha o Yoshio, meu amigão, tinha lá o escritório dele e falava assim, Thiago, eu preciso de um assistente administrativo. Aí eu ia lá e passava essa mesma vaga pra Emily. Aí a Emily ligava pro tal de Yoshio e falava, oi, senhor Yoshio, eu sou a Emily. E Emily, eu tô sem tempo, agora não dá. Beleza. Aí a Emily conseguia em algum momento falar com o Yoshio. Yoshio, eu vi aqui o Thiago passou pra mim uma vaga de assistente administrativo. O que você precisa? Não, assistente administrativo. O senhor tem uma descrição da vaga? Não tem. A empresa de pequeno porte, ela não tem um olhar necessário para que ele forme ali um pilar de gestão de pessoas adequado. Né? O que ele faz? Ele abre o negócio e vai tocando, e assim, é um negócio que toca ele, né? Não é ele que toca o negócio. E ele vai. E aí, o principal pilar, e eu não falo isso porque eu trabalho com isso, tá? Eu falo isso porque isso é realidade. Qualquer negócio que não tem como diferencial, ou que tenha como um pilar fundamental pessoas, time, tá fadado ao fracasso. Porque o Simon Sinek tem uma frase muito boa, né? 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. Você é uma pessoa, seus funcionários são uma pessoa. Se você não entende pessoas, você não entende de negócio. E a maior parte dos empresários abre lá seu escritório de contabilidade. Eu manjo muito de contabilidade. Tá, você tem que manjar de pessoas, porque senão você vai se tornar um escravo do seu negócio. Enfim, aí a gente definiu, depois dessa consultoria com a Dom Cabral, em não atender mais pequeno negócio, por conta dessa fricção que gerava para o pessoal que trabalhava no recrutamento. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Nossa, eu falava, puta... Porque eu não sei se vocês sabem que 70% ou 80% das vagas de emprego formal que abrem todos os anos no nosso país
são provenientes do pequeno negócio. 20% das grandes. Então, no ano passado, mesmo 2024, de cada 10 vagas abertas no Brasil, cada 10 empregos formais, 7 são da pequena empresa. Só que o Brasil também lidera o índice de turnover, né, de rotatividade, ou entra e sai. E aí eu penso, pô, se cada 10, 7 entra, esse turnover ele é arrastado pelas empresas de pequeno porte. Mas voltando lá atrás, em 2016, 17, eu fiquei com aquilo na cabeça, putz, mas quem que vai atender o Yoshio? Quem que vai atender o meu amigo médico, meu amigo advogado, meu amigo contador, né? A Emily que quer abrir ali um escritório e precisa contratar alguém. E aí eu fiquei inconformado com aquilo, e aí eu tive a grande ideia, a brilhante ideia de fazer um portal de vagas do pobre. Porque até então tinha o quê? Infojobs, Cato, que é caro para uma empresa de pequeno porte. Você vai pagar uma mensalidade de 2, 3, 4 mil reais para anunciar a vaga e receber currículo, o que também não ajudaria o Yoshio, porque o Yoshio, ele é contador. Será que ele sabe analisar um currículo? Será que ele sabe fazer uma entrevista? Será que ele sabe realmente trazer as pessoas para o time dele? E aí nasceu o nome Emprega, que era um portal de vagas, né? Só que ia ser barato, ia custar 90 pila. Já tinha até preço, né? E aí eu contratei uma agência, contratei um desenvolvedor para começar a construir isso, e aí associam andando aqui, e o Emprega era como um novo projeto. Ia ser uma empresa de tecnologia. E até então era assim, um portal de vagas. E em 2018, eu cheguei na agência, logo pela manhã, eu lembro exatamente o número, 22 mulheres na recepção. E aí eu estranhei aquilo, né? Falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu fui na recepção e falei, vaga do quê? Ela falou, vaga de assistente de RH. Eu falei, nossa, mas tudo isso de candidato? Ela falou, Thiago, a gente teve 200 candidaturas em uma semana. Eu falei, caramba, mas o salário deve ser bom. Ela falou, R$975. Aí eu achei estranho que ele chamei aquela mulherada pra uma sala. Eu falei, e aí, o que vocês estão fazendo aqui? Por que RH e tal? E era só choradeira. Ai, Thiago, o RH é injusto, ingrato, não sei por que eu escolhi essa porcaria desse curso e tal. E aí o que me chamou a atenção que era só mulher. Não era uma vaga necessariamente feminina, né? Não tinha isso na descrição da vaga. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, liguei pra uma amiga minha que trabalhava na universidade aqui e falei, fulana, você sabe quantas pessoas formou no curso de RH nos últimos anos? Ela falou assim, me dá um tempo aí, voltou, Thiago, 3 mil pessoas. Eu falei, em uma única universidade, 3 mil pessoas nos últimos 10 anos. Eu falei, tem um problema aqui. E eu fui estudar esse mercado, né, do curso de RH e psicologia. Pasmem, nos últimos 10 anos, mais de 4 milhões de pessoas se formou nesse curso. E 80% é mulher. E eu digo sempre que não foi uma ideia minha, nenhum eureka, foi uma inspiração divina. Que no final dessa semana, talvez, o que era para ser um portal de vagas se tornou o Uber do recrutamento e seleção. O que eu pensei, na verdade, qual foi a mensagem divina? Thiago, você vai pegar essa plataforma que você está construindo com esse mesmo nome. Você vai pegar tudo que você sabe, o que você aprendeu nos últimos 10 anos com recrutamento e seleção, com performance, com empreendedorismo e vai ensinar para essa mulherada. Ela vai trabalhar da casa dela, você vai entregar tudo isso para ela e ela vai atender aqueles clientes que você estava inconformado e não conseguia atender, que são as empresas de pequeno porte. Isso daí foi a cereja do bolo, né, cara? E aí nasce o Emprega, uma plataforma que conecta micro e pequenas empresas no Brasil, que são 9 milhões, a profissionais de RH, que podem trabalhar do conforto da sua casa, podem ficar com os filhos, podem levar o filho para a creche, buscar o filho na creche, podem cuidar de si próprias, as que não são mães, faturar de 2 a 10, 12, 15, 20 mil reais por mês. Mas o principal, que é o fim último, que é a nossa missão, que é diminuir o desemprego no Brasil por meio do empreendedorismo. Já são mais de 5 mil vagas fechadas, ou seja, 5 mil famílias impactadas nesses 5 anos, mais de 100 profissionais na plataforma, e aí o resto está nas mãos de Deus para a gente continuar crescendo e aumentando essa ideia do empreendedorismo, porque o que a gente incentiva mesmo para profissional que adere à nossa plataforma é que ela empreenda, que ela entenda que o que ela faz realmente é algo grandioso, porque não tem nenhum direito social maior do que o emprego, quando a gente fala de vida civil. Não tem. Qual é o direito? Direito à saúde, ao bem-estar, direito à educação, sim, mas não tem um direito maior do que o emprego, porque o emprego é o que gira a economia, é com um emprego que eu consigo pagar uma escola para o meu filho, que eu consigo comprar comida para colocar dentro de casa, que eu consigo comprar a minha casa. Então, tudo começa ali. Então, essa visão que eu quero sempre trazer para as profissionais que entram na plataforma, que são as agentes Emprega, que dinheiro é bom, a gente vai fazer ela prosperar, mas que ela sabe que o fim último é maior, né? Que a missão dela, que o propósito dela é muito maior do que só ganhar dinheiro ou empreender coisa do tipo.
E aí nasceu o Emprega. Caraca, Thiago, ó. Eu Eu já era fã. Quando a gente sentou aqui, ele começou a falar já algumas coisas que eu falei, guarda pra gente contar no podcast, porque pelo visto a gente vai ter uma aula hoje aqui. Que aulão. Ah, que legal. E aí, só pra finalizar, Emily, a pergunta que você fez, né? Thiago, como que as empresas de pequeno porte hoje, né? Não vou dizer que pós-emprega, porque a gente não rompeu com o mercado ainda. Ah, vou criar uma empresa disruptiva. Só é disruptivo quando você rompe com o mercado e aí aquela forma anterior se torna obsoleta, né? Um exemplo, táxi e Uber. Você lembra a última vez que você pegou um táxi? Existe, mas tornou obsoleto. A gente não rompeu com o mercado ainda, né? Mas o que eu percebo, Emily? A empresa de pequeno porte é o que eu disse. O Yoshio vai lá, se forma em contabilidade, vai trabalhar numa contabilidade, depois ele resolve abrir a contabilidade dele. A primeira coisa que ele vai pensar, poxa, eu preciso de um ponto. Aí ele vai contratar um corretor de imóveis. Aí depois ele acha o imóvel do jeito que ele queria, onde ele queria, e ele vai precisar reformar aquele ambiente. Ele contrata um arquiteto ou um engenheiro, sei lá, um arquiteto. E aí, depois que ele arruma tudo ali, ele precisa de alguém, né? Um designer de interiores para arrumar o escritório por dentro, ele contrata um designer de interiores. Aí ele contrata um advogado para fazer os contratos de cliente, fornecedor, esse tipo de coisa. Ufa, tudo arrumado. Ó, minha empresa já pode abrir. Aí ele vai montar o time dele. Aí ele fala assim, vou fazer sozinho. A parte mais importante, ele acha que pode fazer sozinho. Mas ele não acha por soberba ou por qualquer outra coisa do tipo. É porque ele aprendeu que é desse jeito. Na parte mais importante, ele não busca um profissional. Ele buscou um profissional para alugar o imóvel, ele buscou um profissional para reformar a sala dele, mas ele não buscou um profissional para ajudar ele na parte mais importante, que é falar assim, Yoshio, você está fazendo errado? Não é assim que se contrata uma pessoa. Não é olhando para o currículo, vendo se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa é isso ou aquilo. Não, eu vou além. Eu tenho que ver se essa pessoa adere aos valores que eu quero propor para o meu negócio. Se essa pessoa tem as hard skills, né, aí a parte técnica bem desenvolvida para me ajudar realmente a tocar esse negócio. Porque você não cria uma empresa, você cria um time. E esse time toca a sua empresa. Porque senão você vai ser a vida inteira prisioneiro do seu próprio negócio. E refém dele. Né? E aí é assim que se dá na maior parte das empresas de pequeno porte, Emily. O empresário ele ainda não entendeu que o que ele tem que focar, o que ele tem que fazer é criar um time. Thiago, eu só tenho 3 pessoas. Se essas 3 pessoas do seu time performarem, entregarem o que precisa ser entregue, você deixar muito claro para elas, e aí através do exemplo, através de processos e tudo mais, você vai estar livre para desempenhar o seu papel como empreendedor, que é expandir, que é crescer, que é fazer networking. Tem empresário que às vezes eu falo, cara, vamos participar lá do Bonkyo ou participar de algum outro grupo de networking. Não tenho tempo. Não consigo. Não dá, não posso sair da empresa. Ele sabe que se ele sair da empresa 2, 3 dias, a empresa quebra. Mas por quê? Porque ele não aprendeu a criar time. E aí vem uma questão que é onde o Emprega entra aí. O Emprega entra nessa parte 1, que é, eu ajudo você a contratar melhor. Eu ajudo você a ter uma visão ampliada sobre o que é um processo seletivo, colocando uma profissional para fazer para você. Mas aí vai além, porque muita gente se equivoca nesse ponto, empresas de pequeno porte, que é, contratei a pessoa certa, tá tudo resolvido. E eu digo sempre, contratar a pessoa certa não adianta nada. Se você não tiver outros subsistemas estruturados no seu negócio, que estão ligados a integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e também demitir, não adianta nada. Eu contratei a Emily para ser aqui a minha assistente aqui. Nossa, ela é sensacional, tal. Nossa, a Emily veio já do meu concorrente, trabalhou 10 anos lá, eu acho que ela vai resolver a minha vida. Aí a Emily entra lá na empresa, ela não sabe nada. Ela não sabe qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. Ela não sabe nem onde tá o garfo lá no escritório, né? Ela tá mais perdida que cachorro no dia de mudança, perdido em mudança. E dá 2 meses a Emily vai embora. Aí o cara fala assim, a Emily me enganou na entrevista. Então, isso já me leva à pergunta que eu já ia fazer, que é o que é necessário para formar um time extraordinário? Que eu já consegui ter um breve spoiler aí, mas acho que a gente pode aprofundar um pouquinho. Muito legal. Aí entra um ponto interessante, né? O Emprega, enquanto plataforma, faz isso. Bem simples. Eu conecto a sua empresa a uma profissional de RH e você para de perder tempo, para de contratar errado, para de fazer caca no seu negócio com relação à contratação. Quer dizer que é 100% de assertividade? Não, a gente está lidando com pessoas. Mas você minimiza demais o risco de contratar uma pessoa totalmente fora do que você buscava. E outra, eu tenho o auxílio de uma profissional. O que é legal do Emprega é que, diferente do exemplo que eu dei do Uber aqui, a Emily é a minha agente Emprega.
Ela fez o meu primeiro processo seletivo. Num próximo processo, eu vou entrar na plataforma, no aplicativo, a Emily vai estar lá, não é outra agente emprega. A Emily já me conhece, já conhece meu negócio, já fez um primeiro processo seletivo. Então, a Emily realmente se torna o RH da minha empresa. Assim como o Uber, eu não preciso ter um carro, mas toda vez que eu preciso de um carro, eu tenho um carro à minha disposição. Assim como é o Airbnb, assim é o Emprega também, eu coloco à disposição. Tanto é que nosso grande porquê é nós vamos democratizar o RH. Nós vamos fazer com que qualquer empresa, independente do porte do segmento, tenha uma profissional de RH e para que elas contratem melhor. Mas isso que a Emily perguntou agora vai além do Emprega, né? Porque hoje ainda a gente só resolve esse problema do processo seletivo. Então pensa como se fosse um iceberg mesmo. Eu vou construir ali meu pilar de gestão de pessoas, independente do seu negócio. Primeiro passo, contratar as pessoas certas. Mas como que eu contrato as pessoas certas? Processo, você tem que ter um job description, né? Você tem que já definir ali os valores que você busca nessa pessoa, que é o que a gente chama de fit cultural hoje. Enfim, eu tenho um processo estruturado de contratação. Eu sei quanto essa pessoa ganha. Gente, não tá no gibi. A quantidade de empresários que você fala assim, tá bom, Yoshio, você precisa de uma assistente administrativa? Quanto você vai pagar para ele? Ele fala, não sei. Quanto você acha que eu devo pagar? Gente, de 10, 9 estão nesse nível. Não sabe nem quanto vai pagar. Tem empresa, né? Empresário que liga pra gente e fala assim, quanto que você pagaria de comissão para essa vaga? Não faz ideia de quanto vai pagar pro funcionário. E aí tem um problema que assim, toda vez que eu vou contratar alguém, eu tenho que olhar para duas dinâmicas. A dinâmica pré-contratação e a dinâmica pós-contratação. O que é a dinâmica pré-contratação? Abrir lá a contabilidade, o Yoshio abriu a contabilidade dele e ele percebe que tá precisando de uma pessoa lá, assistente contábil. Ele tem que saber quanto custa aquela cadeira. Essa cadeira aqui no meu negócio custa X mil reais por mês. Então eu tenho que buscar alguém para ocupar essa cadeira. Essa é a dinâmica pré-contratação. O que essa pessoa realmente vai fazer aqui? Eu tenho que ter uma descrição das atividades daquela pessoa. Para que quando a Emily venha, ela fala, Emily, aqui você vai fazer isso, 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 isso. E o que eu espero de você é isso. Para que você, é óbvio que eu não vou dizer para o colaborador, mas para que você faça com que esses 10 mil reais de custo dessa cadeira se tornem lucro pra gente. Isso é a dinâmica pré. Entendi. Não, mas tem gente que contrata. Precisa de um vendedor. Contrata o vendedor. O que esse vendedor faz aí? Vende. Tá. Qual a estrutura de vendas, né? Qual o processo? E aí depois após, e aí entra os próximos processos, lembra que é? Se eu não tenho uma dinâmica de integrar, pode anotar aí que é passo a passo mesmo. Contratar primeiro, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter. E aqui eu paro só para reter. Mas eu tenho que ter também processo de demissão. Eu tenho que saber demitir. Então eu digo que são 7 passos para um time extraordinário. Contratar, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e demitir. Se eu tenho isso muito claro no meu negócio, eu sei como eu estou tocando o meu time. Né? E aí, esses processos, dia após dia, vão sendo melhorados, melhoria contínua, como vocês sabem bem. Eu vou entendendo a dinâmica. Eu vou contratar alguém lá para isso, que tem que me trazer isso. Então, eu sei como que eu vou contratar. Eu tenho que ter um processo de integração muito claro, de treinamento, de avaliação, né? De desenvolvimento. E a gente fala de soft skills. É ali que eu vou fazer um coach com o meu colaborador, que eu vou desenvolver competências, né? Que eu vou olhar para esse lado. Poxa, a Emily é uma pessoa que não se socializa muito aqui no escritório. Eu vou ajudar ela a desenvolver isso, mas tem ferramenta, tem técnica para isso, né? Depois de retenção. Thiago, eu sou empresa pequena, como que eu vou reter? Gente, tem um livro do Bob Nelson que chama 1501 formas de você prestigiar um colaborador. Pode procurar aí que quase metade lá não é pago. O que não é pago? Contratei a Emily. Emily, beleza, ótimo, você tá aqui. Faz esse formulário aqui pra mim, eu chamo de conexão com o colaborador. Eu pergunto pra Emily qual é o grande sonho dela, qual o chocolate preferido dela, qual o prato preferido dela, se ela tem um petzinho, com quem que ela mora. E a Emily vai colocar lá, tô noiva, tem um cachorrinho. Tá mesmo. Eu gosto de Lindt, né? E por aí vai. Gosta mesmo. Mas que dia que você fez esse formulário comigo? Por que eu tenho que saber isso? Porque eu quero conhecer meu colaborador, porque assim, a Emily fez um grande papel. Eu, como líder, vou lá, compro esse chocolate e põe na mesa dela. Ela fala, caramba, esse cara realmente... Isso não custa nada, gente. Isso não é um benefício... Cara, que legal. Né? Então, eu realmente me interesso pelo meu colaborador. Porque, assim, se eu me mostro interessado nele, ele vai se mostrar interessado no meu negócio ali. Ele vai querer fazer, poxa, olha o valor que eu tenho aqui para esse negócio. Então, na estrutura, Emily, seria isso. Contratar, integrar, treinar, avaliar, desenvolver, reter e demitir. Para cada um deles, você vai ter ali processos, né?
processo 1, processo 2, ou 3, ou 4, e você vai estruturando aos poucos. É do dia para noite? Não. Mas esses 7 você tem que ter muito claro para o seu negócio. Quer dizer que aí você já vai ter um time extraordinário? Provavelmente não. Mas você já vai ter formação, né? sedimentado o caminho para o seu negócio. Assim, eu sei quem eu estou trazendo aqui. E aí, quando eu falo que isso sai da esfera do emprega, por quê? A gente faz o passo 1, que é ajudar você a contratar. O passo 2, que seria essa estruturação de processo, no longo prazo, se Deus quiser, o emprega vai ter tudo isso. Mas é você quem tem que fazer. Thiago, mas é muito difícil. Quem disse para você que seria fácil ser empresário? Isso Não é fácil, não é fácil. Eu não gosto das estigmas que se colocam. O empreendedor é solitário. O empresário sofre. Não é. É um trabalho como o outro que requer habilidades e competências e trabalho diferente de qualquer outro. É difícil varrer rua, é difícil ser médico, é difícil... Um monte de coisa é difícil. Ser empresário é uma delas. Mas eu tenho que ser um empresário profissional. O problema é que o empreendedor ele fica só como empreendedor a vida inteira. E há uma diferença muito grande ser empreendedor e ser empresário. Para ser empresário tem curso para isso, tem treinamento para isso, tem consultoria do Thiago Canha para isso. Olha o pitch, ele é o pitch já. 1 hora de pitch. Mas tem sim formas. E aí que nasceu o GPS 7, que é o meu treinamento, é a minha mentoria. Que é onde eu ajudo empresas a estruturar tudo isso. E aí vem a cereja do bolo, né? A grande cereja do bolo, que é o que você disse. No método que eu criei, que é o GPS 7, né? Contratar, integrar, treinar, avaliar, ele está baseado em 4 pilares. Que qualquer negócio tem que ter. Independente se é grande, médio, pequeno, qualquer lugar. Cultura, gestão. Cultura, processo, gestão e liderança. A ordem é essa. Cultura, processo, gestão e liderança. E aí o grande mal entendido que se dá muitas vezes quando a gente vai para a cereja do bolo lá, que é a liderança. Thiago, como que eu faço processos? Gestão. Gestão você faz de processos, você não faz gestão de pessoas, faz gestão de processos. Como que, input e output, isso aqui entra aqui e sai aqui. Ela é com CRE, sabe? Assim, você vai montando o processo e você faz gestão daquilo. Pessoas, você lidera. Aí tá a grande diferença. E aí a cereja do bolo eu quero ter um time extraordinário? Eu quero! Seja um líder extraordinário. Porque você nunca vai ter um time extraordinário se você for um líder meia boca. Isso aí. Você nunca vai ter um time que te dá orgulho, que você fala assim, cara, eu posso sair dessa empresa e esse time realmente faz o que precisa ser feito. Primeiro, se você não tiver cultura, processo e gestão. Sim. Mas você nunca vai ter um time que realmente compre a sua visão. Fala, cara, esse cara tá me levando pro caminho certo, né? Pela influência. E aí tá um papel importante, uma competência importante pro líder, né? Ser um líder influente. Se você não for exemplo. Eu não sou exemplo pra ninguém. Eu quero que o cara que trabalha comigo me siga ou siga a minha visão. Não vai seguir, cara. Não vai. E aí é o que eu sempre digo, né? A liderança não é um cargo, não é um título, é longe disso. Longe disso. A liderança é algo que se impõe à nossa vida o tempo todo. Estilo de vida. Eu não preciso de um título, ou ser dono de uma empresa, ou um título no governo, coisa tipo, esse é líder. Não. Você está numa posição que te dá esse broche aí, né? Mas não quer dizer que você seja líder por você ter esse cargo. Eu posso ser líder, assim como tantos exemplos no mundo, sem precisar ter esse cargo. É o que falaram ontem, né? A liderança não é o seu cargo. Não. É o que você faz no dia a dia. Total. Primeiro que a gente tem que ser líder de nós mesmos, né? O que a gente tava falando. Mas agora a gente fica tão encantado com tudo que ele tá falando aqui que eu preciso chamar nossos patrocinadores, né? Que fazem esse podcast ser possível. Olha eu aqui falando demais e contando os patrocinadores. Então roda aí. Vamos realizar um exame no Sunset? O primeiro passo é visitar uma das nossas unidades equipadas para receber os pacientes com tecnologia de ponta, profissionais qualificados e muita agilidade. Logo depois, você é chamado para responder as perguntas dos nossos profissionais da saúde, enquanto preparamos tudo para garantir resultados precisos no seu exame. O Sunset é um dos poucos laboratórios da região que conta com seu próprio núcleo técnico operacional, garantindo mais controle sobre os resultados, além de prazos de entrega muito mais rápidos. E depois que nosso laboratório processa os resultados, você pode visualizá-los diretamente na internet. Sim, os exames do Sunset ficam disponíveis no nosso site assim que saem do laboratório, visando facilitar o acesso e acompanhamento. Viu só? Aqui no Sunset, cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Sunset, nossa melhor análise é feita por você.
A Liquida Piso Conceito em Suzano já inaugurou a maior e melhor loja de pisos e revestimentos do Alto Tietê, com a maior variedade de modelos, ripado, cerâmico, porcelanato. Aqui você encontra a solução perfeita para todos os estilos e espaços, e todos os produtos em pronta entrega. Comprou, chegou. Tudo isso com a tradição, qualidade e preço baixo que só a Liquida Piso tem. Venha conhecer a nova Liquida Piso Conceito e faça a sua obra em grande estilo. Mas voltando, Thiago, deixa eu perguntar. Que isso? Por quê? Eu ainda tenho que falar o nome dele. Ah, tá, é verdade. Ele já tá vendo? Ele tá tipo, não, peraí. Eu tô empolgado, acho que não vai ter nem bate a pergunta de novo. Que o negócio... Não vai ter, não vai dar tempo de então fazer fala, uma pergunta. fala. Ele se livrou de falar qual o sabor de sorvete que ele gostaria de ser. Mas, enfim, deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores máximos, né? Nossos narradores principais do nosso podcast, que é a Liquida Piso, o Sunset, Claves 42, Judo Clube de Mogi das Cruzes e Rick Mentoria para Alta Performance. Muito obrigada por possibilitar que a gente tenha hoje a oportunidade de ouvir histórias tão inspiradoras e, é claro, né, ter essa aula aqui. Thiago, deixa, como ela falou de aula, onde a pessoa consegue fazer o seu curso online e tudo mais? Legal. 0800. Liga agora. Bom, com o Emprega, né, para você que é empresário e está assistindo aqui o podcast, é só entrar no site do Emprega mesmo. A grande diferença é que tem um Gzinho a mais ali. A gente coloca aí, vai aparecer. Emprega com 2 Gs, né? Então, lá você chamou, alguém vai te atender, pode ter certeza. Porque faz parte da nossa cultura lá, atendimento também. Então, ou vai ser um atendimento eletrônico, mas que vai cair num humano. Fica tranquilo que alguém vai te atender muito rápido lá para que você possa fazer processo seletivo, parar de perder tempo, jogar dinheiro fora, contratando as pessoas erradas e começar esse processo. Com relação a meu treinamento, palestras, consultoria, mentoria que eu entrego para alguns empresários, é só me encontrar lá no Instagram, thiago.ocanha, e aí me chama lá no direct e eu vou ter o prazer de te responder, ajudar você a estruturar a gestão de pessoas, a falar sobre liderança do jeito que realmente inspire as pessoas para o seu negócio. Excelente. Eu já ia ser o cara que escreveu Thiago sem H, então a gente vai colocar aqui, tá? Cara, essa cadeira. Mas, Thiago, quer falar? É verdade. Ele tá... Não, eu tô empolgado com a história. Entenderam por que eu desmarquei meu dentista? Fiquei 4 horas lá com... Exato. Não, e o problema é que a gente tá acabando aqui e eu quero mais. A gente vai ter que marcar umas 4 horas de podcast. Pode ser, sem problema. Eu venho pra falar só de liderança, sem problema. Liderança virtuosa, que é o tipo de liderança que eu gosto de falar. Olha, ele já deixou o gancho. Não, de curiosidade. E ele falou esse negócio de virtuosa, quando eu conheci o Thiago, a gente conversou mesmo, né? Que eu vi a sua palestra, aí você entrou no Bunker Empresarial. E lá eu sou o Rádio que faz a comitê de boas-vindas. E só que não foi nem aí, a gente caiu na mesma mesa. Sim. Aí começamos a conversar e falar, e foi o que eu achei muito legal dele, que ele foi muito sincero. Assim, ele falou, cara, fiquei muito tempo online. E isso daqui, né, ter o contato de pessoas, faz tempo que eu não tinha. Né? E eu falei, será que foi por causa da pandemia? Cara, quando eu fui lá e vi todo o trabalho dele, eu falei, cara, excelente, que o cara realmente, ele manja muita coisa da parte online, ele acabou de mostrar pra gente o cenário, ele tem umas percepções que a gente acaba não tendo, então, Thiago... Nossa, vai ter que vir até falar sobre isso, vamos montar um curso na internet. Eu fiquei 4 horas lá e ele não falou dessas coisas aqui, a gente falou outras coisas lá, você não tem noção. Thiago, daqui é um presente nosso para você. Gente. Muito obrigado. Lindo, Shizu e da Emily. O Shizu hoje não esteve, ele tá numa correria também. Que legal, hein? No café, para um chá. Vira aí o outro lado, ó. Aqui, né? Não, aqui. Thiago sem H. Muito bem, Thiago verdadeiro aqui. Thiago sem H. Muito obrigado, gente. Adorei o presente. Muito feliz por estar aqui de novo, né? Que bom que você gostou, presente do Gu, né? Da Mente Criativa. Da Mente Criativa. E, bom, esperamos que você tenha gostado, né? Infelizmente, a gente vai caminhando para o finalzinho do nosso podcast.
E quero dizer que você, além de inspirar em tudo que você já faz, é uma inspiração de um speaker, né? Pô, não. Que Thiago, isso? Bata palestrante eu aquele... Eu vou ficar assistindo depois, que ele fala umas palavras que eu fico viajando já assim, ó. E eu falei, mano, não vou tesourar, que eu vou... E o cara tem um domínio. Quando você fez a pergunta, ele contou uma história, depois, ó, respondendo a tua pergunta, eu nem lembrava mais da pergunta. Naquele storytelling. Aí eu falei assim, eu vou me atirar que esse podcast nem precisa. Não, e ele falou, respondendo a tua pergunta, eu falei, caralho, qual pergunta que era que a Emily fez? E ele trouxe, aí que eu lembrei. Falei, meu, olha isso, cara. Não, o Thiago tem um domínio, o empoderamento dele é o que eu falei. Quando eu vi ele no palco ali, era diferente. Foi muito engraçado, você colocou aquela foto que você estava viajando. E aí ele já na hora, gente, não tô falando sobre minha viagem, aí ele já emendou outra coisa, falei, mano, esse cara é foda. Que bom, que bom. Bom, eu tenho para finalizar aqui. Claro. Eu ia pedir para você deixar um recado pro pessoal que tá assistindo, o que você diria para quem tem vontade de começar a ser esse empreendedor que vai construir o nosso futuro, né? E aí você deixa esse recado, fica à vontade aí. Muito bem. Bom, para quem é empreendedor sabe, né, como eu disse aqui, se desvencilhar das estigmas, né? Ah, a vida tá corrida e tal. O Yoshio até me perguntou antes da gente começar aqui, tá corrido? Foi uma coisa que eu aprendi há algum tempo, eu não respondo mais que tá corrido, porque tá normal, tá ótimo, assim que é bom, né? E às vezes a gente coloca algumas estigmas, tá corrido, tá sofrido, e a nossa vida vira um sofrimento que é desnecessário para você empreendedor. Eu acho que você tem que focar no que realmente você pode expandir, no que você pode crescer, olhando para a economia do seu país, para os seus colaboradores e, óbvio, para você, para sua família também. E para você que quer empreender, eu posso dizer que essa história, breve história da minha vida aqui, só prova que não existe fórmula mágica. Né? Ah, olha, a pessoa tem que ter ali isso, aquilo, nas condições que eu tinha, eu fiz com o que tinha, com o que dava e onde eu estava. E graças a Deus cheguei num lugar que talvez muitos diriam que seria impossível. Quero muito mais, né? Feliz sempre, satisfeito nunca. E para você que quer empreender, realmente sempre colocar não dinheiro. Eu vejo muita gente falar assim, Thiago, pô, isso aqui dá dinheiro, isso aqui é muito legal. Se essa for a sua busca, para por aí e repensa. Porque, óbvio, dinheiro é bom, dinheiro você tem que realmente fazer com que aconteça, mas não pode ser o fim último, porque no fim é vazio, né? Boa. E para finalizar, falar da questão de liderança, eu gosto muito de falar sobre liderança virtuosa, e o Yoshio falou aqui, a própria Emily, eu citei algumas vezes, o líder tem que ser o exemplo, mas não só o exemplo dentro da sua empresa, você tem que ser o exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você, porque isso se torna você. Quando você busca a excelência, quando você busca realmente ser uma pessoa virtuosa, que para Aristóteles virtude é excelência, você se torna aquilo. Então, você vai ser um empreendedor excelente, um pai excelente, um marido excelente e, consequentemente, um líder excelente. Então, buscar entender que você precisa desenvolver virtudes no dia a dia da sua vida é o que vai importar no fim do dia para você dormir com a consciência limpa, né? Não tem o melhor amigo do que o travesseiro e você deitar nele e falar assim, hoje eu fiz o meu papel. Uau! Sensacional. Beleza? E o seu jeito é o jeito certo, né, Thiago? É isso que a gente fala muito. Cara, e eu já nem vou nunca mais fazer essa pergunta fechada aí, tá corrido. Agora só perguntas abertas. Eu já dei uma porrada em mim, eu falei, já fiquei lá, meu irmão, já, cara. Verdade. Eu sou um bom exemplo? Então obrigado. Muito obrigada. Já fica aqui o convite para você voltar no nosso podcast. Aqui você não pode falar que não. Sim, ó, eu já deixo o convite aí, o que vocês quiserem, que fizer parte do meu repertório, eu estou super à disposição. Já vou mandar mensagem para você sabe disso, né? Já mando. Tô à disposição. Vou falar que passou muito rápido. Muito rápido. A gente ficou encantado aqui. E realmente eu acredito muito em energias, vibrações, campo quântico, e eu fico pensando tudo que a gente passou esses últimos dias para chegar hoje aqui e ter esse papo com você foi tão enriquecedor, e eu tô muito feliz que a gente tenha esses bons líderes, bons exemplos perto da gente. Muito obrigada mesmo. E cara, é uma coisa que você falou agora, eu tava pensando aqui, a gente marcou outras datas, né, Thiago? Mas não deu certo. Teve que desmarcar, não sei o quê. E tinha que ser hoje, velho. Tinha que ser hoje. E, meu, que legal. Muito obrigado. Agradecer a força divina, porque o Thiago trouxe muita coisa enriquecedora e pra gente refletir, gente. Com certeza. Tá? Seja você mesmo aí. Parabéns, Thiago. E ganhei não só um empresário na vida, mas um grande líder e um amigo.
Claro. A amizade se deu dessa forma. Eu comecei a nosso podcast falando sobre interesse, né? E às vezes a gente fala assim, pô, eu achei interesseiro. Eu sempre tenho interesse. Se é uma pessoa boa, eu quero estar próximo. Porque há um interesse. Esse interesse tem que se tornar depois generoso, né? De eu falar, eu quero estar próximo dessa pessoa porque eu quero melhorar isso, mostra humildade. Né? Então, uma das virtudes do líder é a humildade. E quando vocês dizem, poxa, é bom estar próximo a você, eu digo mesmo, né? É bom estar próximo a pessoas como vocês também, porque só me enriquece e ter a oportunidade de falar um pouco da minha história aqui foi muito bom. Com certeza. Nossa. E aí a gente, nessa vibração boa, nessa energia positiva que a gente gosta sempre de estar bem acompanhado aqui, e hoje a gente recebeu uma aula. Agradeçam aí, deixem uns agradecimentos aqui nos comentários. Fala, obrigada, professor. E é claro, deixem o seu like, a sua curtida, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu comentário do que vocês acharam do nosso podcast de hoje. E, é claro, sugestões para os próximos episódios. Inclusive, a gente já fica por aqui e até o próximo. Grande beijo!